Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find. Que esse seja verdadeiramente o nosso desejo, estar sempre ao lado do Senhor. Bom, primeiramente queria agradecer. Sempre agradeço, e se eu me esquecer, me lembrem, por favor, de agradecer sempre a liderança dessa congregação, que abre esse espaço para os jovens, né, usarem seus dons, né, servirem a Deus. Isso é muito importante para a própria congregação e para o próprio reino de Deus. Então hoje é um culto onde você viu alguns jovens servindo a Deus, e como eu costumo falar, alguns nem tão jovens assim, né? Mas como falam, né, a juventude está mais na mente da pessoa do que na própria idade, né, no corpo físico. Então, apesar de você olhar ali como os jovens podem investir no reino, eu vou estar usando muito essa palavra jovem ou juventude, mas essa mensagem se aplica a todos nós. Então se sinta jovem e se sinta, amém? E se sinta, né, realmente recebedor dessa palavra, né? Todos nós realmente queremos agradar o nosso Senhor e queremos absorver o máximo da palavra dele em nossas vidas. Então a proposta de hoje realmente é tentar responder essa pergunta, e quando a gente olha para a Bíblia, né, a palavra do nosso Deus, realmente ela é como um tesouro, onde você tira riquezas, e essas riquezas são inesgotáveis. E claro, em 20 e poucos minutos, não daria para a gente responder essa pergunta com tantos exemplos e com tantos ensinamentos que a Bíblia traz. Então hoje a gente vai destacar aí pelo menos 3 pontos. Você pode olhar no seu boletim. A gente fez algo aí para que você possa acompanhar, e a gente vai tentar responder aí essa pergunta falando desses 3 pontos. E esses 3 pontos se conversam, né? Eles são muito parecidos. Vocês vão ver eu repetindo aí uma mesma ideia, mas tem um propósito para isso. Então, sem perder muito tempo, como é que nós, como congregação e nós como jovens, podemos investir nossa vida no reino de Deus? Primeiramente, a importância do nosso tempo. Usar o nosso tempo para o reino de Deus. E como destaque está aí Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 9 até o versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenham satisfação neles. O jovem tem como marca, né? Quando você olha para um jovem, você vê a ousadia, você vê a coragem, aquela vontade de experimentar sempre coisas novas, aquela vontade de fazer coisas sem medir consequências, sem pensar no que aquilo vai dar, né? Então, normalmente o que os jovens fazem, muitos adultos ponderam, né? Pensam em fazer. O jovem não, ele vai lá e mete a cara. O sábio aqui, Salomão, sabe dessas coisas, porque ele também já foi jovem. E ele passou por várias coisas. Mas ele está fazendo uma análise de toda uma vida, agora mais experiente, e colocando princípios de Deus na vida dos jovens. Ele faz uma reflexão: olhe, você que é jovem, aproveite essa fase da sua vida. Aproveite a sua juventude com coisas que façam realmente você feliz, que alegre o seu coração.
Eu não preciso dar muito desses conselhos, porque os jovens já fazem isso, né? Os pais é que ficam meio, nossa, meu Deus, lá vai ele de novo fazer aquilo, tanto que eu falei, tanto que eu pedi. E é difícil, por mais que você coloque regras, que você fale, olha meu filho, olha, cuidado com esse caminho, cuidado com essas pessoas que você está andando. Vez por outra você vê lá seu filho, né, fazendo as coisas que você tinha proibido de fazer. É muito difícil segurar esse ímpeto do jovem, essa ousadia, essa coragem que ele tem. Eu me lembro, alguns dias da família, até retiros de jovem, lá nos Bucos, né? Muitos encontros lá nos Bucos, e tem aquela antena lá, uma torre lá, você olha assim, né? Tem uma torre lá no fundo, eu não sei que antena é aquela, se é de celular ou se é de rádio, enfim, mas é uma antena que está desativada, e sempre que tem encontro lá, sempre alguém diz, vamos lá na antena, né? Vamos subir a antena. E vão lá os jovens. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui também, né? Também estava estava nos últimos anos da minha juventude, né? E eu disse, não, vamos lá, né? E eu lá, e aquela loucura, e já vão gritando no meio do caminho, gritando para a selva. E chega lá, né? O local já é bem reservado, né? Um local que tem algumas placas avisando, mas parece que o jovem ignora essas coisas, não vê esses avisos. E todo mundo lá entrando. E eu sou suspeito para falar, né? Eu mal pulei um muro, mas consegui lá com os outros e fomos subindo naquela torre lá. Eu ainda pensei um pouco, mas fui lá junto com eles naquela empolgação. E já tinha um vento muito forte ali embaixo. E você lá em cima, o negócio começa a balançar. E se você olha para baixo, parece que você vê o negócio se deslocando assim. E os jovens não estão nem aí. Estão lá gritando que nem Tarzan, parece que nem aquilo ali não tem problema nenhum. Se um adulto tivesse ali embaixo, estaria, né, falando, desce daí, ou coisa desse tipo. Então, a marca dos jovens é sempre experimentar coisas novas, né? Você vê jovem pulando aí ponte com uma corda elástica, fazendo rapel na cachoeira, descendo a Graciosa com skate, e eles não estão nem aí. Eles vão e fazem porque querem experimentar coisas novas. Mas o sábio Salomão, ele diz, faça tudo aquilo que agrada o seu coração, mas saiba que Deus vai trazer tudo isso a julgamento. Então, como nós podemos utilizar o nosso tempo para investir no reino de Deus? E falando do jovem que gosta de fazer várias coisas diferentes, que gosta de sentir emoções, nós podemos usar essas coisas que gostamos, nós podemos usar esse período importante da juventude, esse vigor, a favor do reino de Deus. Eu me lembro que uma das coisas que me conquistou na igreja, de várias, era como os jovens se comportavam. Lá na minha cidade, quando eu conheci a igreja e fui apresentado para o grupo de jovens, eu via eles às vezes, vamos sair aí à tarde, um sábado à tarde, e via, por exemplo, os rapazes jogando bola com as meninas, né? E eu nunca tinha visto isso. E não era um jogo competitivo, tipo de derrubar e querer tomar a bola. Era simplesmente pelo prazer do divertimento. Né? Misturava lá os rapazes, as meninas, e emendava o dia, de repente, estávamos jogando esses jogos de tabuleiro e varávamos a noite até de madrugada. Íamos para o culto com sono, né? Mas estávamos lá. E aquilo para mim era, ao mesmo tempo, estranho, porque eu não via isso normalmente no mundo, isso não fazia parte do meu cotidiano, e aquilo ao mesmo tempo era atraente. Porque eu via jovens cristãos puros, servindo a Deus e fazendo coisas que eles gostavam de fazer. E às vezes o jovem de hoje, ele tem essa percepção errada que para servir a Deus tem que abandonar tudo, que servir a Deus é uma coisa chata, que é só sentar na cadeira,
e não fazer mais nada. Mas a vida cristã, ela é muito dinâmica. E à luz dessa fase dos jovens, ela pode ser muito mais atraente ainda para as outras pessoas. E como nós podemos trazer mais jovens para essa congregação? Todos podem trazer jovens. Mas especialmente jovens falam linguagem de jovem. Jovens fazem coisas de jovens. Então os jovens deveriam usar o seu tempo, deveriam usar aquilo que gostam de fazer para atrair mais jovens para o reino de Deus. Isso é tão simples. Existem programas hoje na igreja, e programas como o AME, né? A gente vê algumas jovens lá de Guarapuava, às vezes visitam aqui Curitiba, que abriram um espaço de tempo, um intervalo em suas vidas, para se dedicar exclusivamente ao reino, fazer um curso de teologia, servir uma congregação. Isso é ótimo, é excelente que hoje tenha isso no Brasil, na Igreja de Cristo. Mas talvez você pense que não queira deixar a sua faculdade, por exemplo, não queira ainda, não está preparado para isso. Não tem problema. Você pode servir a Deus do mesmo jeito. Você pode atrair outros jovens para a igreja usando aquilo que você gosta de fazer. Porque Salomão fala, antes que essa fase, a juventude e o vigor são passageiros, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Se a gente for seguir a leitura lá de Eclesiastes, ia falar coisas como vista cansada, cansaço, doença. Todo mundo, se Deus permitir chegar a uma certa idade, vai passar por momentos difíceis da vida. Doença, por mais que a gente creia num Deus libertador que cura, isso está sujeito à nossa condição aqui na terra. As doenças e as dificuldades que os anos impõem em nossa vida. E essa é uma vantagem que o jovem tem sobre as outras pessoas. Não é que ele seja imbatível, um super-herói, mas ele tem um vigor, ele tem a coragem, ele tem a ousadia, mas isso um dia vai passar. E ele está dizendo, lembre-se do seu Criador, antes que cheguem os maus dias. Mas não precisa chegar nos maus dias. Apenas vamos comparar a vida de um jovem com a vida de um adulto que está no auge da sua vida aí, laboral, que já tem família constituída. E vamos tentar comparar o tempo de um jovem com o tempo de um adulto aí que tem família constituída. Todos os dois têm 24 horas, certo? Todo mundo tem 24 horas por dia. Mas vamos tentar dividir esse tempo numa pizza. Pizza, você não come ela inteira, né? Tem que dividir em fatias, com exceção de algumas pessoas, que eu não vou falar aqui. Mas você tem lá umas fatias. Então imagina uma pizza e a pizza é o seu tempo, as 24 horas que você tem no dia, você vai dividir. Todo mundo precisa dormir, precisa se alimentar, alguns vão trabalhar, outros não. E você vai dividindo esse tempo. Vamos supor que a pizza do jovem, alguns não vão gostar que eu vou falar aqui, mas faz parte. A pizza do jovem, por exemplo, ele vai lá dividir a quantidade de horas que vai dormir, né? Aí uma fatia entre 8 a 10 horas, né? De dormir. Aí tem a fatia lá de se alimentar, a fatia para estudar. Vamos supor que a pizza do jovem seja uma Pizza Hut, uma pizza grande, fatias grandes e bem recheadas, bem generosas, certo? Já a pizza de um adulto que está lá no auge da sua vida, com família constituída, filhos e tal, já começa a ser bem mais dividida. Sabe aquelas pizzarias de rodízio de fim de semana, na promoção, que a fatia é desse tamanho e bem fininha? Você começa a dividir em várias partes.
Essa é a pizza de um adulto médio. Ele levanta, vamos supor lá que o adulto mora em Fazenda Rio Grande e venha trabalhar aqui em Curitiba. Ele já vai gastar aí no mínimo 1 hora de deslocamento para vir trabalhar, só para vir trabalhar. Mais 1 hora para voltar, tem a quantidade de horas de trabalho, tem a quantidade de horas para se alimentar. Quando chega em casa, tem que dividir mais algumas fatias para dar atenção à esposa, aos filhos, e aí a fatia de tempo para dormir, né, que talvez seja aí 5 ou 6 horas. E aí ele passa a semana assim, chega o sábado, ele ainda trabalha um pouco de manhã, aí à tarde ele pensa, não, vou descansar, mas aí tem reunião na igreja, né, no sábado, ele tem que ir, no sábado à noite. E aí liga para ele, mas no sábado à tarde tem uma reunião de ministério que ele é responsável, tem que fazer um planejamento. Então ele já dá o sábado para a reunião do ministério de planejamento, à noite ele está aqui frequentando a reunião, aí domingo ele tem um culto de manhã, claro, tem que ser um membro ativo, tem que participar do culto, e no domingo à tarde ele diz, pronto, agora eu vou descansar, né? Mas aí a mulher lembra, ó, tem que dar atenção para os filhos, eles precisam de lazer, então, beleza, vamos lá para o parque. Aí chega em Curitiba, né? Curitiba começa a chover, aí vira o tempo, aí disse, e agora? Aí vai para o shopping, né, Paládio, um shopping que todo mundo vai. Shopping Paládio, dia de chuva, aí quando ele chega ali na Rápida, a fila já termina já entrando na Rápida, né? Os carros já estão ali na Rápida, ele fica 10 minutinhos ali, se estressa, e a fatia de tempo dele vai sendo dividida, né? Cada vez mais dividida. Ele resolve, não, vamos para casa, não tem condição de entrar aqui nesse shopping. Chega em casa às 4 horas da tarde, pelo menos ele pensa, agora eu vou assistir o meu futebol. Deu tempo de ver o meu time jogando. Quando ele começa a assistir o jogo, a mulher vai tomar banho. Daqui a 5 minutos, amor, o chuveiro queimou. Aí ele, domingo à tarde, onde é que ele vai achar uma loja de construção lá na linha verde, né, para comprar a resistência, chegar em casa, trocar ainda a resistência, já acabou o futebol. Bom, você pode achar que eu estou exagerando. Você jovem acha que eu estou exagerando, com certeza. Olha a pizza de rodízio, dessa finurinha, sendo dividida. Se não for o chuveiro que queimou, é a lâmpada ou o gás que acabou, a criança que ficou doente, por aí vai. Mas e a pizza do jovem? Está lá ainda, grande e generosa, né? O pai está correndo para cima e para baixo, ele está assistindo TV, ou está na internet, alguma coisa do tipo. Então, comparando, essa fase da juventude deveria ser muito mais bem utilizada para o reino. Não que um adulto não possa servir, ele tem que servir, todos nós temos que servir a Deus, no tempo que temos, nas 24 horas que nós temos. Mas o jovem tem essa grande bênção de ter uma disponibilidade, de ter o vigor, de ter tantas coisas ao seu favor. E ele poderia utilizar esse tempo melhor para o reino de Deus. Lembre-se do teu Criador nos dias da mocidade, para que não chegue lá, como eu gostaria de ter servido melhor naquela época. Lembre-se do teu Criador. Outra forma de investirmos no reino é usando aquilo que nós já temos para Deus. Eu lembro do texto lá de João 6, você pode acompanhar no seu boletim. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida do versículo 5. É um milagre que todo mundo conhece, né, da multiplicação. João 6, versículo 5, que diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?
E aí nós conhecemos, continuando a leitura, que Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, um milagre extraordinário. E às vezes a gente não para perceber que aquele milagre começou a partir de um jovem, que tinha ali alguns pães, alguns peixes, e vendo uma grande multidão, poderia, vou guardar aqui, voltar para casa rapidinho antes que alguém venha e tome, e aí acabou a comida lá de casa. E Jesus sabia, ele já tinha em mente, o texto é bem claro, tudo o que ele iria fazer, mas ele estava pondo as pessoas à prova. O interessante de Jesus é que quando Jesus se relaciona com a gente, é que ele extrai o melhor de cada um de nós. Ele vê o potencial em cada um de nós e extrai isso, e multiplica isso. Mesmo que às vezes a gente não enxergue. E Jesus estava vendo a atitude das pessoas, havia uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como é possível alimentar a partir de 5 pães e 2 peixes? E talvez tenha outro milagre aqui que a gente não consiga enxergar, sem tirar o crédito do milagre de Jesus, claro. Toda honra, toda glória a Jesus, todo poder a Ele. Mas há outro milagre aqui nesse milagre. É o milagre da partilha. O milagre de você dividir aquilo que você tem com a outra pessoa. Aquilo que às vezes a gente olha e enxerga é tão pouco que não vai fazer diferença na vida do outro. Nem vale a pena dar. Jesus não vê as coisas dessa forma. A matemática de Jesus é diferente. A matemática da fé. E nós precisamos aprender essa matemática. De pegar aquilo que nós temos e deixar Jesus multiplicar. Deixar Jesus usar no seu reino. O que nós temos como jovem, ou qualquer um de nós, o que nós temos para servir a Deus no reino? Se nós formos bastante criativos e pedimos sabedoria a Deus, vamos ver tantas coisas que nós possuímos e podemos usar ao favor do reino e das pessoas. Coisas simples e pequenas, mas nós podemos usar para o reino de Deus. Eu vejo uma atitude muito bonita dos pais que ensinam os filhos, desde criança, a colocar oferta lá na sacola, né? Mesmo que aquele filho ali com 3, 4 anos não saiba o que está fazendo, quando ele crescer e chegar a ser jovem e tiver o seu próprio rendimento de uma mesada ou do seu próprio trabalho, ele vai se lembrar disso e vai investir no reino, mas agora com o entendimento do que ele está fazendo. E todos nós, inclusive jovens, precisamos aprender a ofertar no reino. Precisamos aprender o que isso representa. Mais do que paredes, mais do que pagar contas. Isso representa impacto na vida de pessoas que vão ser atingidas no reino de Deus. Então jamais pense isso, o que eu tenho é muito pouco, não vale a pena. Deixe Jesus multiplicar aquilo que você tem. Tenha o prazer, a alegria, como nosso irmão Soto trouxe a mensagem, né, no domingo passado. Até quero agradecer a ele, que abriu nossos olhos, que não se restringe só ao lado financeiro, mas toda a nossa vida. E a gente precisa fazer isso, colocar nas mãos de Jesus e deixar Ele fazer o milagre. E se nós usarmos essas duas coisas, o tempo e recursos, que maravilha Jesus pode fazer no reino dele. Em Lucas 18, respondeu Jesus, versículo 29 e 30, está aí no seu boletim. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Quando Jesus chegou, na sua época ali, ele já viu muito materialismo. Ele viu muitas pessoas presas a esse mundo. Aquela rotina de trabalhar, ganhar dinheiro e viver para si. E esse é o problema do materialismo, né? Dele desconectar-nos de Deus
e do relacionamento entre as pessoas. Você já deve ter ouvido aquela máxima, né? Que as pessoas estão mais amando as coisas e usando as pessoas, quando deveria utilizar as coisas e amar as pessoas. É mais ou menos a ideia que nós queremos trazer aqui. Os bens e riquezas que Deus colocou nesse mundo não seria para ser usados de uma forma egoísta. Não deveria ser usado para o homem se isolar do outro homem e não tampouco se isolar de Deus, como se esses recursos fossem o seu próprio Deus, fosse a sua segurança de vida. Não foi esse o propósito de Deus, em criar a maravilha desse mundo, por mais que existam coisas negativas, a natureza é bela, Deus faz o seu sol, a chuva cair e faz as plantas crescer e existe uma riqueza enorme nesse mundo que nós habitamos. E elas não deveriam ser usadas para o mal, para a destruição e muito menos para uso egoísta. Mas Jesus começou a abrir os olhos das pessoas. Ele falou para um fazendeiro rico que viu o seu negócio prosperar e ele pensou imediatamente, vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros maiores, porque eu vou ganhar mais dinheiro. E Jesus disse, você é louco? Você não sabe que hoje mesmo vão pedir a sua alma? Você não sabe nada da sua vida. E para um outro jovem rico, que achava que estava agradando a Deus, cumprindo lá os 10 mandamentos, apegados aos bens, tinha esquecido de amar as pessoas, Jesus fez também essa mesma advertência. Aprenda-se a se desprender do que você tem, ame as pessoas, compartilhe o que você tem com elas. E ele, infelizmente, deu as costas para Cristo e seguiu o seu caminho. E nesse contexto chegam os discípulos, né? E Pedro lá, Senhor, nós deixamos tudo pelo reino. E Jesus disse, não se preocupe, Pedro. Todos aqueles que abriram mão, ele fala, né, do texto, casa, mulher, irmãos, pais ou filho, por causa do reino de Deus, vão receber muitas vezes mais, mas muitas vezes mais, aqui, a partir daqui, e muitas vezes ainda na vida que há por vir. Eu poderia citar vários exemplos, exemplo meu, exemplo de vários irmãos, que andam por esse país por aí, e onde chega em um local onde tem a igreja de Cristo, tem uma porta aberta. Sempre tem alguém com um sorriso, um café quentinho para lhe servir. Simplesmente por ser da família de Cristo. Não existe isso em nenhum lugar desse mundo. Não existe. Só na família de Cristo. Desculpa que eu até me emociono com isso. Mas você tem essa garantia. Onde você chegar, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordestão lá, tiver igreja de Cristo, você precisar ir lá fazer uma prova de concurso, fazer visitar um médico, algum lugar que você precisar deslocar, onde tiver igreja de Cristo, sempre vai ter uma porta aberta para você. Isso só no reino de Deus. E começa aqui, irmãos. Começa aqui. E todos nós precisamos abrir a nossa vida para essa realidade. Inclusive, jovens. Tempo, recursos, tudo que nós temos em prol do reino, em prol das pessoas. Tudo isso aqui, que é fruto do investimento em vocês, que foi erguido com suor, com lágrimas, esse prédio maravilhoso que nós frequentamos, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar. Mas tudo que nós usamos para as pessoas, vai para a eternidade. Amém, irmãos? Todos os recursos que nós usamos, uma carona que você dá, um dia que você abre a porta para receber alguém de fora na sua casa, um alimento, uma ajuda financeira, tudo isso pode fazer a vida na diferença de uma pessoa e levá-la para a eternidade. Nós, jovens, que temos essa marca de querer fazer
a diferença nesse mundo, de querer fazer a revolução, podemos fazer isso muito simplesmente investindo no reino de Deus. Você pode sair às ruas aí e fazer panelaço, pode se revoltar contra a política do nosso país, pode pintar lá o seu perfil do Facebook, pode colocar hashtag, mas a única coisa que vai fazer diferença nesse mundo é investir no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give it time. They're the answers you will find in Jesus. He's gonna let you know.